praticar em nossas existências, melhorando a nossa sintonia espiritual. Ajudem-nos a sermos receptivos às boas vibrações, à exposição da nossa amiga Rosinha, que certamente encontrará acolhida em nossas mentes e corações, e que possamos também recolher as bênçãos de saúde e de paz que estão neste ambiente. Pai de amor, ilumina e guia os nossos passos para o bom caminho. Vivendo na matéria, nos permitimos ser envolvidos por ela. Nos guia nas questões da vida material, nos orienta e nos proporciona sentimentos mais elevados, que nós possamos evitar as distrações e tudo aquilo que nos desvia do objetivo da sublimação, acalmando nossos corações aflitos, nos inspira a agir com serenidade, sendo a nossa consciência a tua voz. Agradecemos todas as bênçãos que nos concedes diariamente, a vida, a saúde, o trabalho, a família e todas as experiências, nos ajudando a entender o que elas têm para nos ensinar. Então agora, te pedimos pelo estudo de hoje, que esses benfeitores de luz assistam a nossa palestrante e que nós reflitamos intimamente sobre as suas palavras. Que assim seja. Boa tarde, muito bem-vindos. Estamos mais uma vez nesta casa de amor para falarmos com vocês, conosco, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Era uma vez um jovem chamado José. José reclamava de tudo, porque ele achava que só seria feliz se ele fosse rico. Ele achava que a felicidade estava numa bela mansão, em carros, em roupas de grife. Reclamava de tudo, da comida, da casa, de tudo. Então uma noite ele ficou pensando, amanhã eu vou pegar a minha mochila e vou embora. Vou abandonar a minha família, vou sair daqui. E foi dormir. E aí o José caminhou por uma estrada muito longa, já estava muito cansado, porque ele tinha ouvido durante a noite uma voz que lhe dizia: você será feliz quando encontrar uma borboleta dourada. E ele andou e não via nenhuma borboleta dourada. Depois de muito andar, ele se deparou com um portão de ferro. Dentro do portão havia uma casa muito grande, muito bonita. Ele tocou a sineta, abriram um portão para ele, ele entrou, dirigiram ele até uma sala e apareceram 2 velhinhos para atendê-lo. Quando ele viu os velhinhos, ele disse: vovó, mas vocês não estavam mortos? Não, meu filho, aqui ninguém morre. Mas o que tu estás fazendo aqui? Eu preciso encontrar a felicidade. E eu quero ser rico para encontrar a felicidade. E eu preciso, para isso, encontrar uma borboleta dourada. Não tem problema, venha comigo, nós vamos te levar. Nós temos um jardim maravilhoso aqui, tem borboletas de todas as cores. E levaram José para um jardim maravilhoso. Tinha borboletas azuis, amarelas, rosas, vermelhas, de todas as cores, menos dourada. José ficou muito triste, muito decepcionado, despediu-se dos avós e partiu. Continuou caminhando, encontrou um velhinho. Mas quando José saiu do encontro com os avós, ele ouviu de longe a voz do avô que dizia: meu filho, volte para casa, meu filho, volte para casa. Quando ele encontrou o outro velhinho, o velhinho perguntou: mas meu filho, o que tu estás fazendo por aqui? Eu estou à procura de uma borboleta dourada.
Borboleta dourada é a felicidade para mim, eu preciso encontrá-la de qualquer jeito. Ah, disse ele, mas tu está no caminho errado. O senhor sabe o caminho? Sei. Então o senhor me ensina sim. Está vendo aquela luz? Segue sempre aquela luz que tu vai encontrar a tua borboleta dourada. E ele saiu caminhando, 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 e a luz foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. Acorda, José, acorda, está na hora de você trabalhar. José acordou, olhou para o rosto amoroso da sua mãe, levantou, foi até a janela, olhou para a rua, estava um lindo dia, e ele ficou pensando. De repente entrou pela sua janela uma borboleta. Aí ele correu para olhar a borboleta, e era uma borboleta dourada. A partir daquele dia, José nunca mais reclamou de nada. Da sua casa, da comida, da sua felicidade, que ele não sabia onde estava, porque ele finalmente havia encontrado a felicidade ali onde estava, na casa dele, com as pessoas que o amavam. Bom, foi só uma introdução, né? Porque a gente procura muita felicidade, porque sabe quantas borboletas nós já não perseguimos, né? De várias cores ou outros modelos, né? Então, nós estamos falando do capítulo 5 do item 20, que é Bem-aventurados aflitos, e a felicidade não é deste mundo. Hoje nós vamos ver que felicidade não é uma busca só nossa, é algo que vem por séculos e séculos, à procura, com opiniões diferenciadas sobre o que é felicidade, enfim. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que a felicidade não é deste mundo. O que se entende por felicidade? Se a felicidade não é deste mundo, devemos esperar o desencarne para nós podermos usufruí-la? Não é possível que a gente desfrute dessa felicidade já? Como é que nós podemos buscar essa paz de espírito? Então, nós vamos falar de algumas questões que poderíamos formular sobre o tema, né? Bom, felicidade do latim significa ditoso, afortunado, feliz. Num sentido amplo, é a ausência de todo mal e a vivência plena do bem. Em geral, um estado de satisfação devido à situação do mundo. Por essa relação com a situação, a noção de felicidade difere da beatitude, da qual é o ideal de uma satisfação independente da relação do homem com o mundo, e por isso limitada à esfera contemplativa ou religiosa, né? Pessoas que adotam religiões, a religião católica, que tem lá freiras que não podem falar, né? Outros que não podem, tem uma série de coisas, né? Cada um busca aquilo que está precisando, que acha melhor para si, né? E não concordo muito com isso, mas quem sou eu, né? Então, o conceito de felicidade é humano, mundano. Mundo, o planeta Terra. Cada mundo é um vasto anfiteatro composto de inúmeras arquibancadas, ocupadas por outras tantas séries de seres mais ou menos perfeitos. E, por sua vez, cada mundo não é mais do que uma arquibancada desse anfiteatro imenso, infinito, que se chama universo. Esses mundos nascem, vivem, morrem seres que, pela sua relativa perfeição, correspondem à estância mais ou menos feliz que lhes é destinada. A felicidade no tempo. Então, nós vamos ver que a felicidade não é algo que só hoje nós procuramos.
e que cada um de nós tem a sua borboleta dourada. Para Sócrates, o conhece-te a ti mesmo é a chave para a conquista da felicidade. Concordo. Mas será que nós já conseguimos nos conhecer a nós mesmos? Será que nós já temos assim esse aprendizado, esse saber para nos conhecermos a nós mesmos, assim, para termos essa felicidade? A gente tem assim, hoje eu sempre digo, quando eu consigo ficar com a minha boca fechada, eu sou uma pessoa muito feliz, muito feliz. Sabe? Não respondi, não chutei, não fiz nada. Então, cada um de nós, né, tem este conhecimento. Ele ainda não é pleno para nós, né, mas ele já existe dentro de nós, né? Para Platão, a noção da felicidade é relativa à situação do homem no mundo e aos deveres que aqui lhe cabem, né? Acho que essa do Platão é bem correta, na verdade, né? Porque a nossa situação no mundo, ela abraça os deveres que nós temos, né? Deveres esses que nós, com nossas atitudes, com as nossas caminhadas não tão corretas ainda, né? Nós arcamos com as consequências e precisamos aprender a lidar com elas, né? É, na verdade, um presente divino, né, para que nós possamos aprender, para que nós possamos, mais uma vez, termos a oportunidade de fazer aquilo que deixamos de fazer, o que fizemos erroneamente, fazermos melhores, né? Para Aristóteles, a felicidade é mais acessível ao sábio que mais facilmente basta a si mesmo. Mas é aquilo que, na realidade, deve entender todos os homens da cidade. Então, bastar a si mesmo. Tem muitos itens que nós bastamos assim, a nós mesmos, né? Tem. Mas nós ainda precisamos do outro, e bastante, né? Nós ainda não temos aquela coisa de viver sozinho, porque a gente se basta, não precisa de ninguém. A gente até, quando é jovem, fala isso, né? Cheio de grandeza, depois a gente vê que não é nada disso, né? Então, a gente pode, sim, ter se bastar a si mesmo em determinadas situações, em determinadas ocasiões, a gente pode, mas não no nosso todo, né? Pelo menos eu não me basto, né? No âmbito do Velho Testamento, a felicidade centra-se na aquisição dos bens mais elementares, como comer, beber e viver em família, e principalmente no temor a Deus, que equivale à atitude religiosa do homem, né? Então, isso aí está mais próximo de nós, né? Se bem que o José não estava feliz, né? De ter casa, comida, bebida, né? Não estava feliz. Às vezes nós também não estamos, né? Isso nos parece muito pouco, que nós talvez mereçamos mais, até pode ser que mereçamos. Mas estamos fazendo o que para merecer esse mais que nós estamos almejando? É muito fácil reclamar, mas é muito difícil fazer, né? Bom, na dimensão do Novo Testamento, a felicidade está nas bem-aventuranças prometidas por Jesus. Este livrinho aqui, ó, Sermão da Montanha. Aqui estão todas as bem-aventuranças de Jesus. Se nós seguíssemos só o que está aqui, este livrinho do Sermão da Montanha, era moleza para nós. Nós estaríamos muito bem, gente. Então, deixem de pesquisar, de ler este livro. Santo Agostinho entende que a felicidade
como o fim da sabedoria, a posse do verdadeiro absoluto. Isso é Deus. Tomás de Aquino, que foi um teólogo italiano, utilizou a palavra beatitude como equivalente à felicidade e a definiu como um bem perfeito de natureza intelectual. Fez um julgamento por ele, né? Provavelmente, porque eu não preciso ser intelectual, nenhum de nós precisa, para encontrar a felicidade, né? Talvez nós sermos intelectuais, termos mais conhecimento, pode nos aproximar mais da verdade, né? Mais da maneira correta de agirmos, mas não define, né? É retomada como fundamento de moral, esse efeito de perspectiva histórico combina com a nossa época atual, em que os valores legítimos da verdadeira felicidade estão ameaçados pelo consumismo e a globalização do mundo econômico. A globalização traz a padronização, em termos mundiais, nem sempre factível com os hábitos culturais de determinados países. O consumismo faz com que o homem tenha necessidades imaginárias que mais atrapalham do que auxiliam ele a se realizar plenamente, né? Então, nós todos queremos ser diferentes, ninguém quer ser igual, mas todos nós nos vestimos igual, né? O cabelo está na moda assim, a gente vai lá e faz o cabelo assim, né? Não, está se usando esse tipo de roupa, vou usar esse tipo de roupa, né? E nós acabamos ficando assim, eu não diria ridículo, nós acabamos falando assim um estereótipo, né? Porque tu vê lá aquilo que a globalização nos mostra, uma modelo de 1,90 m, de longas pernas, etc., vestindo um modelo. Eu tenho 1,55 m, pego minhas curtinhas, etc. Será que eu vou ficar bem naquele modelo? E vou usar uma porque está na moda? E é só a gente olhar para os lados, para a nossa vida, que a gente vai ver que é bem assim que funciona. Nós acabamos copiando, nós acabamos, querendo ser diferente, nós acabamos fazendo o que todo mundo faz, né? É um aprendizado, né? Talvez isso seja para que a gente possa se avaliar melhor, né? Ter mais consciência do que está vivenciando. Pode ser, né? Mas a gente não... Esse tipo de hábitos que a gente tem de copiar tudo não é uma coisa legal, porque a gente acaba perdendo a nossa personalidade, né? Em virtude de querermos estar na moda. Não sei o que é estar na moda. Primeiro que tem que ter muito dinheiro mesmo para estar na moda, né? Então, o problema da felicidade, que é bem procurada por todos os viventes. A ausência do mal e fruição de todo bem é a aspiração que todo humano procura através de seus esforços e de seu trabalho. É o que nós procuramos, né? Nós não procuramos o mal. Nós até cometemos o mal ainda, né? Mas dentro da nossa verdade, né? Para nós isso não é mal, para nós estamos agindo corretamente, né? Vamos esperar na nossa consciência. Ela é o polo oculto que magnetiza o dinamismo humano. Toda ação humana, mesmo os gestos mais simples, são atravessados por esse magnetismo. Se este cessasse, o homem perderia o sentido de viver e seria prostrado pelo tédio. Assim, todo homem tem na vida momentos de felicidade e gostaria que esses momentos nunca mais acabassem, né? Mas felicidade depende de como nós olhamos a vida.
como nós nos olhamos no nosso dia a dia, naquilo que nós fizemos, naquilo que nós temos. Temos, não estou falando de bens materiais. Felicidade, como José, é abrir a janela, né, e ver um sol radiante, ou ver uma chuva que a gente estava ansiosa que chegasse, e ver a tua flor ali desabrochando, bonita, e poder andar por um campo, por uma estrada, sei lá eu, usando as tuas pernas, né, que muitas e muitas pessoas não conseguem fazê-lo, e para nós é uma coisa que a gente não dá importância, a gente anda e pronto, né? Então, todas essas coisas do nosso dia a dia, ler um livro, né, que quando a gente lê um livro e diz, mas não sabia disso, olha que maravilha, né? A gente pode aplicar aquilo na nossa vida, no nosso trabalho, né? Então, isso é felicidade. Todas essas coisas é felicidade. Alguém que vai lá, faz uma comida boa para te comer na tua casa, maravilha, é felicidade. Entende? Então, é que nós procuramos coisas muito grandiosas ainda para sermos felizes. Não é que nós temos que não querer essas coisas, essas conquistas. Absolutamente. Né? Mas isso não pode ser o nosso objetivo principal. Eu vou deixar de lado tudo aquilo que pode me elevar, que pode me fazer melhor, etc., para conquistar esses valores, né, que são perecíveis. Porque todo mundo sabe, caixão não tem gavetinha, nada vamos levar. Tudo vai ficar aqui. Vamos levar aqui dentro, aquilo que nós angariamos aqui dentro, no nosso coração, no nosso viver. Isso sim, né? Então, todos nós buscamos a felicidade, mas por caminhos diferentes, porque somos todos diferentes. Então, alguns procuram nos prazeres sexuais, nas diversões, nos passeios, outros ainda na glutonia, né, que comer é muito bom. Há também aqueles que anseiam pelo prestígio, enovelando-se nas lutas pelo poder. Observe que os estados estatolacras, comunistas, socialistas, fascistas, colocam a felicidade na classe ou no estado, ou na prosperidade econômica. Não preciso nem dar exemplo, né, que nós estamos vivenciando inúmeras dificuldades com isso, né, de querem terra, de querem, enfim, né. Bom, Karl Marx, que era um filósofo materialista, ele afirma que a felicidade do ser humano está presa aos proventos materiais advindos do trabalho. Confunde o termo felicidade com o bem-estar, né? Claro, né, que os proventos materiais que nós conseguimos com o nosso trabalho são maravilhosos e muito bem-vindos, né? Mas isso é um bem-estar. Será que a nossa felicidade está ali? Quantos de nós trabalhamos em lugares que não gostamos, porque pagam bem, em lugares que não nos comunicamos muito bem, mas que estamos lá porque, né, nos acolheu, enfim, né, tem tudo isso, né? Então, paradoxo é um pensamento que contraria os princípios básicos da felicidade. O fato mais confirmado pela experiência e pela sabedoria humana é este. A felicidade, no seu sentido pleno, é inatingível na Terra. O corriqueiro é que o ser humano, depois de muito lutar para conseguir um bem que almejava, já não está mais tão vigoroso para desfrutá-lo, né? Coitado, trabalhou tanto, né? E agora que ele podia aproveitar, foi-se. Né? Então, mas no âmago desse paradoxo há algo positivo, né? Ou seja, o começo de uma reflexão sobre o destino transcendental, histórico do homem, né? E a partir daí que o homem começa a pensar numa vida futura, num mundo cheio de bem-aventuranças e de beatitudes, né?
nós sabemos que vivemos num mundo de provas e aspirações, né? E os amigos espirituais já nos disseram que a Terra, né, o nosso planeta, não é um dos orbes mais evoluídos do universo, né? Ele já esteve, sim, mais atrasado, já foi primitivo, mas hoje estamos num mundo, né, mais evoluído, né? Estamos tendo um mundo de provas e expiações. É um mundo ainda que o mal predomina sobre o bem. Então, nesse sentido, por mais que nós busquemos a felicidade, nunca encontraremos ela, porque ela não é deste mundo. Nós ainda estamos passando por provas e expiações. Por isso que nós falamos, né, das pequenas coisas do nosso dia a dia, as pequenas coisas que nós conseguimos, que nós obtemos, né? Então, isso é a nossa felicidade hoje, né? E ela é muito boa, e a gente pode tê-la todos os dias. A gente pode não tê-la o dia inteiro, mas a gente pode tê-la todos os dias na nossa vida, né? Só nós valorizarmos, né? Então, nós devemos fazer esforços para evoluir, a fim de atingir a condição de habitar mundos melhores. Por enquanto, somos obrigados a conviver com toda sorte de dificuldades, né? Mas essas dificuldades não nos impedem de ser felizes. Porque a dificuldade a gente vai empurrando com a barriga, se não consegue resolver, né? Até ter a condição, vai pedindo ajuda, né? E quando depende de nós mesmos, nós com certeza vamos ter condições de realizá-la sim. Vamos ouvir nosso amado protetor, vamos fazer uma prece, vamos raciocinar se aquilo que nós queremos, estamos fazendo é realmente necessário para nós, enfim. Então nós temos essas dificuldades são, na verdade, a estrada para a nossa felicidade, né? Que nós vamos vencendo uma a uma, né? Que nós já não achamos mais que precisamos morar numa mansão, nem que termos vários carros para sermos felizes, né? Nós já vamos sabendo disso, né? O necessário e o supérfluo. Como distinguir entre o necessário e o supérfluo? Não é tarefa fácil. Imagine alguém que tenha vivido por longos anos com uma renda monetária muito alta. De repente, ele perde tudo isso. Mas ele aprendeu a conviver com determinados hábitos de consumo e que, para ele, se tornaram imprescindíveis, né? E agora, porque esses gastos, esses ganhos diminuíram, né? Ele vai se sentir o mais desgraçado dos mortais, embora tenha o necessário para viver. E muitas vezes a gente diz, né? Se eu tiver o supérfluo, o necessário eu dispenso. Porque o supérfluo é muito bom, né? Não é bom a gente ir no mercado e comprar tudo que é supérfluo, né? Chocolates, todas aquelas coisas boas, é ótimo. Mas nós precisamos comprar arroz, feijão, massa, carne, né? Que é para as nossas necessidades. Então, não é que a gente não possa ter o supérfluo, mas nós não podemos viver para o supérfluo, né? Nós temos que aprender que esse supérfluo, às vezes, não nos cabe no momento. Né? Então, faltando-nos o supérfluo, lembremos da frase consoladora do Evangelho. Tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, né? Nos diz o Chico Xavier. E nós precisamos lembrar que tanto o fato de sermos ricos ou de sermos pobres, nós vamos sofrer. Porque, na verdade, a prova da riqueza é uma das mais difíceis. Embora a gente diga, mas eu queria essa prova. Será? É uma das mais difíceis. Porque a gente, tendo o dinheiro, a gente pode comprar, né, pessoas, consciências,
Enfim, né? A gente pode não usar da melhor maneira esses valores que Deus nos permitiu ter para que nós pudéssemos fazer a diferença no mundo com as pessoas que nos rodeiam. Mas, como nosso Pai é um cara maravilhoso, jamais nos condena, nos julga, Ele vai estar sempre ao nosso lado e sempre vai nos dar a oportunidade de fazermos mais e melhor. O nosso mais e o nosso melhor é que é o importante. Se nós conseguirmos já fazer isso, a nossa felicidade com certeza será bem mais rápida e nós conseguiremos convivê-la com ela bem mais facilmente e bem mais rapidamente. Muito obrigada por aqui estarem, por nos ouvirem e estejam em Jesus, possa estar no coração de cada um de nós.